Foi um silêncio mortal. Um olhando para o outro, olhando para mim, eu quase explodindo, vontade de chorar. Mas o culto continuou para que Deus fosse exaltado e glorificado. Então, no processo da minha vida ministerial, essa foi uma das piores dores. A tua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito. Se existe algo errado, está em mim. Então, eu estou colocando diante do Senhor para que essa história mude. Tudo bem. E isso não levou 30 minutos. Então, eu tive esse chamado longo, relutei, fugi, corri. Mas como disse a profeta, eu vou te colocar aqui no centro. E Deus colocou em... Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com o episódio de número 51. Se você é novo por aqui, já vai lá no Spotify, maratone todos os episódios, tem muita coisa boa acontecendo ali no Pod Prosa. Acompanha também pelas redes aí, pelo YouTube, nos acompanhe pelo Instagram e teremos um enorme prazer aí em conhecer você, conhecer a sua história também. Para este episódio, nós temos aqui uma pessoa excepcional, uma pessoa maravilhosa. Vamos dizer assim, é uma daquelas pessoas que a gente aprende a amar, e não é difícil amar não, né? É fácil, porque é uma pessoa realmente maravilhosa. E este episódio aí eu tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer essa história. Nós estamos aqui com o pastor Mário Pacito, né? É o meu pastor também. Temos uma história bacana aí, porque o pastor Mário, de fato, ele acompanhou vários processos aí na nossa vida, família, casamento, filhos, enfim, né? E tenho certeza que você também vai familiarizar aí um pouco com essa história. Seja muito bem-vindo, pastor Mário. É uma honra imensa receber o senhor aqui no nosso Pod Prosa. Amém. Eu estou aqui à disposição, grato pela sua vida, pelo que você tem feito, né? E vamos conversar um pouco. Vamos lá. Se acrescentar alguma coisa para alguém, vai ser bom. Com certeza. Eu acredito que vai sim, vai acrescentar, porque, vamos dizer assim, por detrás de toda história, né, carrega, sim, uma inspiração, e é justamente isso que nós, né, vamos ter, assim, o desafio de tentar extrair aqui neste episódio. Eu costumo até pensar e dizer também, né, que cada episódio do Pod Prosa, ele serve, sim, para inspirar outras pessoas. Sim. Então, eu não sei qual que é a fase aí das pessoas que vão estar, né, acompanhando aqui o episódio, eu não sei em que fase que eles vão estar na vida, ou talvez no ministério, ou fora do ministério, não sei, mas eu creio, sim, que até o final aí nós vamos ter a oportunidade de ter algumas histórias inspiradoras, né? A sua história de vida é uma história realmente inspiradora, que tem inspirado muitas pessoas, né? Aquelas pessoas que estão ali envolto, que caminham um pouco mais próximo aí do Senhor, vai poder confirmar tudo isso, né? Antes de mais nada, antes de entrarmos aí, porque temos algumas perguntas que não pode faltar para este bate-papo, né? Eu queria presentear o senhor. Está aqui um brinde do pessoal da 2V, Consultoria e Engenharia. Essa empresa ela é uma empresa especializada em atmosfera explosiva. Abre aí para nós, pastor, para ver o que temos aí de brinde. A empresa do Wagner Valentim, ele esteve aqui conosco. Muito bom. É isso aí. Meu Deus. Isso é uma agenda? É uma agenda. Uma caneta. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Maravilha. Olha só. Isso aí. E nós temos aqui também, que não poderia deixar, o nosso livro, né? Ouse Sonhar, no qual também o senhor fez o prefácio, né, pastor Mário? E a gente pode até tocar um pouquinho neste assunto aí no final, como que foi fazer o prefácio do livro Ouse Sonhar. Vale a pena ler. Vale a pena. É isso aí, muito bom. Obrigado.
Muito bom. Pastor Mário, então vamos lá. Temos muita história, afinal de contas, 30 anos e mais um pouquinho, né? Mas 30 anos de ministério, 30 anos de um chamado, de uma vocação. Mas aí eu queria... vamos pegar isto. Muito obrigado. Vou deixar aqui. Isto. Eu queria que a gente tentasse fazer uma retrospectiva, né? Sim. A gente vai ser um pouco nostálgico aqui, né? Vamos buscar lá atrás. Quando foi realmente assim que o senhor teve aquela percepção do chamado, né, na sua vida, né? Cada um tem essa percepção, mas como que foi essa percepção para o senhor, né? Talvez até mais do que 30 anos aí, né? Verdade. Eu me converti em 1977 e de lá, a partir desse momento, eu sempre estive na igreja. Participei de tudo, com 6 meses já era líder de jovens, reuniões, vigílias, não perdia nada. E os dias foram passando, eu fui me tornando cada vez mais líder dos jovens. Por 12 anos eu liderei a juventude e sempre tinha aquela proposta: por que você não se forma para pastor? Eu disse, não tenho chamado para isso. E eu sempre fugi dessa situação. Até que um dia, alguém chegou de uma outra cidade e me chamou e disse, olha, Deus tem algo para te falar. E era uma irmã, que ela tinha vindo de São Paulo para o interior, e ela disse, olha, Deus está dizendo que você tem um chamado, só que você está fugindo, você está andando em círculo. E ela apontou para mim e disse, só que Deus manda te falar que Ele vai te colocar aqui no centro, aonde Ele quer. Na hora, eu rejeitei aquilo, deu vontade de rir. E falei, Deus, eu sou líder, mas eu não quero ser pastor. Porque eu era muito próximo, eu sempre estava junto com os pastores, acompanhava as dificuldades que eles tinham, né? E acabei mudando para o Mato Grosso, Alta Floresta. E fui líder lá também da juventude por muito tempo. E num grande evento da igreja, alguém chegou para mim e disse, você é o pastor da igreja? Eu disse, não. Não, mas você é o pastor da igreja. Eu falei, não sou. Eu falei, não, porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi você pastoreando a igreja. Eu falei, olha, eu não sei te explicar isso, mas eu não sou, não. Eu sou líder dos jovens só. E passou. Num outro evento, outra pessoa chegou e disse, você é pastor da igreja, né? Eu disse, não sou, eu sou líder dos jovens só. E a pessoa ficou sem graça. Não, mas eu te vi liderando a igreja, você é pastor. E eu disse, olha, eu agradeço, mas vou pôr isso diante de Deus. Mas eu não sou pastor. E nessa época, eu estava tentando ser piloto de avião. Eu estava estudando para ser piloto de avião. Eu já tinha uma oficina de joia, eu fazia joias, né? Estava bem posicionado. E meu irmão era piloto de garimpo, né? Aqueles aviões pequenos. E eu voava com ele muitas vezes e comecei a fazer o curso para tirar o brevet, para poder fazer as aulas de voo e ser piloto. E sempre estava nas reuniões, pregava essas coisas todas. E alguém dizia, vem cá, você não vai estudar para ser pastor? Não? Eu falei, não vou. Eu vou ser piloto de avião. E para ser piloto de avião, tinha que fazer uma prova de 5 matérias. Eu estudei essas 5 matérias a fundo. Eu decorei os livros, sabia de tudo. Motor, aerodinâmica, plano de voo, meteorologia e assim por diante. E antes de eu fazer a prova, podia repetir em 2 matérias e depois fazer só as 2. Mas assim que eu fiz a inscrição para fazer a prova, eles mudaram o sistema e você tinha que passar nas 5 matérias. E eu sempre ficava em uma. Então eu fiquei em uma matéria, me inscrevi de novo para fazer, daí alguns meses, novamente.
Mas aconteceu um fato, eu fiz por 5 vezes. E em todas as vezes eu ficava em uma matéria. Mas acontecia algo interessante, que todas as vezes que eu ficava naquela matéria, ou uma das matérias, eu lembrava de alguém falando, você tem um chamado pastoral. E um fato muito interessante, que uma das matérias desaparecia da minha cabeça. Não era sempre a mesma, não era a última matéria. Então, eu fazia 2, ia tudo bem, chegava na terceira, eu lia, sabia da resposta, mas eu não achava a resposta naquela folha que estava ali. E eu dizia, Deus, o Senhor sabe o que eu sei. Eu até sei responder, mas essa resposta não está aqui. E eu ficava naquela matéria. E assim aconteceu até chegar a 5ª vez. E eu estudei mais ainda, sabia de tudo, e fui fazer a prova. Mas eu disse, Deus, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu conheço esses livros, sei tudo que está escrito. Eu sei que alguém já falou que eu tenho um chamado, eu sempre estive na obra, amo o que faço, mas eu não queria ser pastor, apesar de pastorear. E eu disse, vou fazer as provas novamente. Se acontecer de novo, eu já saio daqui com uma decisão. Eu vou para o seminário e vou me preparar para o ministério. Então, comecei a fazer a 5ª prova, a última prova que eu ia fazer. Fiz a primeira, fiz a segunda, a terceira. Eu acho que a 4ª deu um apagão. Eu lia, eu calmamente peguei, falei, Deus, está acontecendo de novo. E o Senhor sabe que eu sei. Eu até li a pergunta e dizia, a resposta é essa, mas ela não está aqui. E no final, esperei o resultado para poder falar a minha decisão para todo mundo. E realmente eu fiquei em uma matéria. Então, eu conversei com a minha família, conversei com meu irmão, que eu morava com ele em Alta Floresta. E eu fiz uma oração, falei, Deus, então, eu vou vender tudo que eu tenho, eu tinha uma oficina de joia, e eu vou para o seminário. Mas eu tinha que anunciar isso para o meu irmão, que era o piloto, né? E quando ele chegou, ele chegava e ele arrumava a sua mesinha, as suas bebidas, e a minha cunhada fritava algumas coisas para ele. Ele chamava Edgar, eu falei, Edgar, eu tenho algo para te falar. Ele falou, então senta aí, pode falar. Eu falei, olha, eu tive uma experiência com Deus, e Deus colocou uma paz tão grande aqui dentro de mim, que eu tomei uma decisão. Ele ficou sério, mas o que é? Eu falei, eu vou para o seminário, eu vou me preparar para ser pastor. Ele ficou muito bravo, me xingou, falou palavrão. Aí ele parou, chamou a minha cunhada, que ia chamar a Soraya, e falou, Soraya, vem cá. Vai lá, pega aquela mala e traz aqui. Eu não entendi. Ela também não entendeu, mas foi lá e pegou a mala. Falou, agora você vai lá no seu quarto, enche a tua mala, porque amanhã cedo eu vou te pegar aqui, nós vamos levantar voo, eu vou te levar lá no Rio de Janeiro e vou te internar na escola de aviação e daqui 6 meses você é copiloto desses Boeings. Eu vou pagar tudo para você. Vai lá arrumar a sua mala. Eu fiquei olhando para ele e falei, Edgar, se você tivesse me falado ontem, hoje nós estaríamos lá. Mas o que Deus colocou aqui é tão forte que a sua proposta não me cativa mais. E ele ficou muito bravo, xingou. Falou, inclusive, eu vou deixar minhas coisas com você, vou deixar o cofre com você. E fui acalmando. E a partir daí, então, eu comecei a procurar o seminário. E eu vim aqui para o STEB, que era aqui em Venda Nova, em Belo Horizonte. E fiquei lá 4 anos estudando, né? E então, no final de 93, eu terminei. Eu vim em 90, e final de 93 nós terminamos o seminário. Então, eu tive esse chamado longo, relutei, fugi, corri, mas como disse a profeta, eu vou te colocar aqui no centro. E Deus colocou, e eu entendi isso. E hoje eu estou no ministério,
e praticamente são 32 anos de pastoreio, né? Fora os anos anteriores que a gente trabalhou, não como um pastor consagrado, mas agora está fazendo 32 anos de ministério. E que história bonita, né, pastor? Que história maravilhosa. Pastor Mário, eu queria, na verdade, até antes dessa pergunta inicial que eu tinha te feito, né, eu acho que a gente deveria ter feito uma outra. Sim. Até mesmo para que a gente conheça um pouco mais quem que de fato é o pastor Mário, né? Porque o pastor Mário, ele tem também toda uma família, tem, né, ou seja, tem toda uma história aí por detrás também, vamos dizer assim, até antes de ser pastor, né? Então, assim, fala para nós, né, para quem não te conhece também e que possa, né, saber quem que de fato é o pastor Mário, de onde veio, você mencionou um pouquinho aí a cidade, né? Sim. Na verdade, eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidadinha chamada Presidente Venceslau. Foi lá que eu aprendi a fazer joia, né? Eu trabalhei numa oficina de joia. Fiquei um tempo em Presidente Prudente, trabalhando também com oficina de joia. E em Presidente Venceslau eu servi o tiro de guerra, né? Que é uma parte do Exército. E de lá, de Presidente Venceslau, também fui à cidade Adamantina, interior paulista, com a oficina de joia. Eu tinha uma irmã que morava lá e também, infelizmente, ela morreu num acidente de carro. E de lá eu fui para a Alta Floresta. Meus pais moravam nessa cidade e depois eles mudaram para Campo Grande, no Mato Grosso. Porque os meus irmãos trabalhavam com caminhão de boi e eles foram morar ali em Campo Grande. Só que, depois então que Deus me mostrou tudo isso, eu vim para o seminário, né? E já pastoreando, eu pastoreei em Divinópolis por um tempo, por 2 anos e 4 meses. Me casei nessa época, em 94, com a Gisele, minha esposa. Tenho hoje 2 filhos, né? O Abner e o Davi. O Abner está com 23 anos, o Davi com 21. O Abner, inclusive, já casou, tem a sua esposa. O Davi está trabalhando, estudando. E estou na igreja em Sarzedo faz 30 anos. Vai fazer 30 anos no próximo ano agora, 2026. Em junho de 1996, eu vim para Sarzedo para pastorear. E estou aí até hoje, né, pastoreando, com a minha esposa, com meu filho, meus 2 filhos, com a igreja, com você que faz parte do ministério, junto da igreja, congregação, Filadélfia, no bairro Planalto. Então, e também há mais ou menos 15 anos atrás, eu me formei também em psicologia. Eu também sou psicólogo, não atuo como psicólogo. Eu uso a psicologia no ministério para ajudar, já atendi muita gente, já socorri muita gente, ajudei muitas pessoas, nunca cobrei nada para ajudar ninguém, também nunca abri um escritório, sempre atendi na igreja, e tanto é que eu nunca tirei meu CRP, porque eu não queria desenvolver, apenas ter esse instrumento para poder cuidar melhor das pessoas. E nisso eu ajudei muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas realmente foram recuperadas, curadas. E logicamente que em tudo isso eu usei a fé, a palavra de Deus. Não fiz um trabalho totalmente de psicologia, porque a psicologia ela é separada dessa questão da fé. E por isso que eu nunca quis abrir um consultório ou coisa parecida, porque se eu tivesse que ajudar alguém, eu ajudaria de uma forma que eu despertasse a fé daquelas pessoas. E graças a Deus, isso foi muito bom, muitas pessoas se recuperaram em tudo isso. Então, eu sou essa pessoa. Hoje, né, eu estou com 65 anos, em Sarzedo, praticamente eu estou há 30 anos, ou 31, porque eu fiquei lá 8 meses como seminarista antes. Então, 50% da minha vida está na cidade de Sarzedo. Eu dei a minha vida ali, suor,
família foi construída ali e tudo. E Deus, então, tem abençoado, tem prosperado, a igreja tem, graças a Deus, tem ido muito bem, né? Ali na cidade de Sarzedo. E estamos sempre à disposição para fazer a vontade de Deus no que for preciso. Muito bom. Fantástico. Eu estou aqui ficando surpreendido, né? A gente caminha tão perto e tem história que a gente acaba não sabendo, né? A gente poderia ter gravado antes, né, pastor? Uhum. Mas vamos lá. Agora, pastor Mário, quando a gente fala, né, principalmente desse chamado pastoral, sempre tem pessoas que nos inspiram, né? Aquelas pessoas que às vezes a gente vê como referencial, né? Que às vezes a gente acaba se inspirando realmente nas pessoas. No seu chamado, na sua caminhada, né, o senhor teve essa pessoa que te inspirou, que, vamos dizer assim, que acendeu algumas chamas aí dentro? Olha, de início, eu sempre trabalhei muito próximo dos pastores. Então, se eles iam orar de madrugada, eu ia também. Se eles tinham reunião, eu ia. E eu percebia as dificuldades que esses pastores passavam. Perseguição. Eu estive com um pastor que de madrugada ele orava e ele chorava por algumas pessoas. E eram pessoas que eu perseguia. E eu dizia, Deus, eu não quero isso para mim, de forma alguma. Então, eu caminhei sempre muito perto. Numa outra igreja, o pastor ele só pregava, eu dirigia tudo, né? Dava abertura, apresentava visitante, encerrava o culto. Ele só fazia o papel de pregar e algumas outras coisinhas. Então, eu sempre fui muito próximo. E todos esses pastores, esses líderes, me inspiravam no sentido de ver como que eles eram homens de Deus, né? E quando eu confirmei esse chamado que Deus tinha, que eu parei de lutar contra, então eu comecei a ver alguns homens de Deus e mulheres de Deus que me cativou, como o Valnice Milhomem, né? Eu a acompanhava muito, eu vi os seus estudos, e David Robertson, um americano que Deus usava com muito poder. Morris Cerullo, eu tinha quase todas as revistas dele, eu lia, e aquilo me inspirava demais. O que isso fazia? Por ver como Deus usava aquelas pessoas, eu também queria que Deus me usasse daquela forma. O que eu fazia? Eu ia orar. Então, era jejum. Eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, e eu passava um tempo maior de oração. Porque se Deus usava aquelas pessoas que me inspiravam e que era incrível o que eles passavam, né? Eu queria também que Deus me usasse. Só que cada pessoa, Deus tem uma característica. O Regis é o Regis, o Mário é o Mário, o Silas Malafaia é o Silas Malafaia. Você nunca vai ser iguais a eles. Mas são pessoas que vão te inspirar a querer ser também um vaso nas mãos de Deus. Então, essas pessoas, no princípio, foram os que mais me inspiraram. Valnice, Morris Cerullo, David Robertson, depois teve outros, né, que vieram, outros que a gente leu em livros, e que tinha a mesma linha de afinidade com Deus. E, logicamente, que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer a história dos profetas. Fala, Senhor, como é que o Senhor usou esse homem? Como que ele foi transformado? Né? E alguns deles, como Jonas, que fugiu, mas mesmo assim Deus usou. E com isso Deus começou a me mostrar que todos os homens têm as suas dificuldades. Por mais que eles te inspirem, eles não são deuses, são homens. Mas que na misericórdia de Deus, ele pode ser um grande homem. Então eu pensei, bom, Senhor, se eles tiverem esses defeitos e o Senhor usou, então o Senhor pode me usar também no ministério. E eu disse aquela frase de Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Agora é lógico que você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter vida de afinidade com Deus, ser fiel aos princípios que a Bíblia estabelece, porque senão não acontece nada. Alguém pode te inspirar, mas o caminho que eles andaram é o que está pautado na Bíblia. E isso está aberto para
qualquer pessoa que queira realmente andar em fidelidade a Deus. Uau, isso aí. Agora, o senhor mencionou algo, né, que desses pastores com quem o senhor caminhava mais de perto, aí o senhor viu algumas dificuldades, algumas lutas, que acabam sendo lutas realmente inerentes do pastoreio, né? Acaba sendo inevitável que não tenha lutas. Nesses 30 anos de ministério, né, com certeza o senhor já passou por muitas lutas, né? O senhor consegue, vamos dizer assim, não vou falar listar, porque talvez seria várias, mas aquilo que você fala, poxa, essa aqui foi uma grande luta que talvez eu nunca pensei que eu passaria no ministério. Sim. Olha, eu vou colocar uma situação, não um problema na igreja em si, mas eu tive uma dificuldade ministerial que eu era estéril. E por 8 anos de casados nós queríamos ter filhos e não podíamos ter filhos. E a minha esposa então fez alguns exames e a médica dela chegou e disse, olha, está tudo em ordem com a sua esposa. Eu gostaria que você fizesse alguns exames. Eu falei, tá bem. Então eu fiz os exames e descobri que eu era estéril. Eu disse, Deus, na Bíblia a gente só vê mulher estéril. E eu estou aqui estéril. Mas o que aconteceu? Começou a haver críticas de outros na cidade e começaram a perguntar por que o pastor Mário não tem filhos. Ele já fazia 8 anos de casamento. E começaram então a falar que o ministério estava em pecado porque a gente não conseguia ter filhos. Eu falei, Deus, e agora? São homens, pessoas na fé que estão dizendo que nós estamos em pecado porque eu e minha esposa não temos filhos. Mas chegou um dia, que a minha mãe chegou, eu fui à casa dela no Mato Grosso, ela me trouxe uma nota de R$100, novinha. E naquela época a nota de R$100 tinha muito valor. E ela disse para mim, olha aqui, isso aqui é para você pagar uma consulta e fazer um tratamento para que vocês tenham filhos. Eu peguei aquela nota, mais a fala das pessoas, que o Ministério Batista Filadélfia estava em pecado porque o pastor não tinha filhos. E eu fui conversar com Deus. Era 1h30 da tarde, numa terça ou quarta-feira, não me lembro bem o dia. Eu falei, Deus, aqui a nota que a minha mãe me entregou, a fala das pessoas na cidade que nós estamos em pecado porque nós não temos filhos. Mas o Senhor promete que os teus filhos vão viver em família, que eles terão filhos, e eu creio que a minha esposa vai gerar no seu ventre esses filhos. A tua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito. Se existe algo errado, está em mim. Então, eu estou colocando diante do Senhor para que essa história mude. Tudo bem. E isso não levou 30 minutos. Passados-se mais ou menos 20 dias, a minha esposa estava sentada na cama lendo uma revistinha da escola dominical e ela parou assim e disse, eu acho que eu estou grávida. E eu pensei comigo, olha, não faz nem 20 dias que eu conversei com Deus e deu vontade de rir, como Sara, quando ouviu aquela notícia, né, que ela teria filho. Mas eu fiquei quieto. E ela então fez os exames e ela realmente estava grávida. E foi uma alegria imensa. Falei para a igreja, para todo mundo. Eu vou chegar no ponto que me trouxe tristeza. E então nós fomos ao médico e ele fez aquele ultrassom e ele pôs aquele aparelho e a gente escutava o barulho do coração. Tum, tum. E foi uma alegria imensa. E anunciamos isso para a igreja e para todo mundo que íamos ter um filho. Mas passaram-se 3 meses, aconteceu um aborto. E era um sonho de tantos anos.
E aquilo trouxe uma tristeza, uma dor, que não tem explicação. Então, a minha esposa estava internada, porque ela teve que fazer curetagem. E chegou no domingo, eu estava aqui dentro, muito machucado, porque eu cheguei a ouvir o coração batendo do meu filho, ou filha, não sei. E chegou no domingo à noite, eu estava angustiado, e na minha emoção eu queria pegar Deus pelo colarinho, chacoalhar ele, e falar: por que o senhor fez isso? Como se isso fosse possível. E agora eu estava com a igreja cheia naquele domingo, e eu tinha que contar para a igreja o que havia acontecido. E sempre vinha aquele impulso de desabafar, de reclamar, de murmurar. E aquilo doía aqui dentro, um nó na garganta terrível. Então eu cheguei no microfone e falei para a igreja o que tinha acontecido. E eu falei: Deus, eu não quero murmurar. Então eu disse para a igreja: olha, Deus tem o poder para dar e para tirar. Ele deu, mas Ele resolveu tirar. E louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso era uma expressão de uma dor tão forte que eu não senti outra coisa pior do que isso depois. Porque era uma esperança de 8 anos de ter um filho, né? E Deus permitiu que a gente ouvisse o som do coração. E de repente, depois de 3 meses, aconteceu um aborto. Então foi um momento para mim muito difícil, pela ansiedade, pelo desejo de ter um filho, e de Deus ter ouvido. Deus operou um milagre, ou seja, eu era estéril e Deus me curou da esterilidade. E agora a minha esposa estava grávida. E de repente, toda aquela história de alegria, a igreja jubilando. E no dia que eu falei isso para a igreja, foi um silêncio mortal. Um olhando para o outro, olhando para mim, e eu quase explodindo, vontade de chorar. Mas o culto continuou para que Deus fosse exaltado e glorificado. Então, no processo da minha vida ministerial, essa foi uma das piores dores. Teve a morte do meu pai, teve a morte dos meus sogros, e eu tive um terceiro filho que nós tivemos que perdê-lo, na verdade, porque ele tinha muitas dificuldades. E isso é uma outra história também, né? Que foi doloroso, mas não doeu como esse momento que eu tive que anunciar para a igreja e me conformar com Deus, sabendo que Ele tem o domínio sobre tudo, mas a vontade era ser mais humano e brigar com Deus. E eu disse: Deus, eu não vou brigar, mas só sabe que minha vontade é brigar. E Deus é tão misericordioso que 90 dias depois, a minha esposa estava grávida de novo. Que hoje é o nosso primeiro filho, o Abner, né? Já está até casado, graças a Deus. Glória a Deus. Muito bacana, assim, né? Essa toda a história, porque às vezes as pessoas também, né, pastor, elas pensam que o pastor, ele é quase intocável, né? É um super-homem, né? Um super-homem, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque em Romanos, né, vai dizer para nós que todas as coisas cooperam para o bem, né? Sim. E muitas das vezes a gente é tão tentado ou tão levado a pensar que seria todas as coisas boas, né? Todas as coisas boas cooperam para o bem. Mas só que Paulo está falando que é todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Dentro deste texto, né, e dentro dessa experiência que o Senhor teve, como que o Senhor consegue compreender, né, que todas as coisas cooperam para o bem? Como que foi, né, este enredo, né? Como que foi essa compreensão diante deste fato, assim, para o Senhor? Sim. Olha, nós não conhecemos o futuro, mas Deus conhece. Deus sabe de cada detalhe lá na frente. Que nem o médico que cuidava da minha esposa, ele disse, olha, ele não falou Deus, mas ele disse, o nosso organismo,
ele é tão bem projetado que quando existe alguma dificuldade no útero da mulher, ele mesmo vai rejeitar para que aquela gestação não tenha problema. Então ele rejeita e acaba acontecendo um aborto. Mais do que isso, Deus sabe de todas as coisas. Aquele pequeno feto tem vida, está com Deus, tinha uma alma, está com Deus. Então o que eu vejo? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas maravilhosas, mas aquilo que muitas vezes é contrário à nossa vontade. Para aquele momento seria incrível, mas lá na frente seria terrível. Falando então dentro disso, nós tivemos um outro filho chamado Jonatas. Ele foi concebido e já no início descobriu-se que ele tinha muitos problemas. A formação dele era defeituosa. Ele tinha uma formação chamada cromossoma 18, em que a criança nasce com vários defeitos. O olho na testa, o nariz do lado, vários defeitos no corpo. Mas nós esperávamos que um milagre acontecesse e que se fosse só uma síndrome de Down, poderíamos conviver com isso. E quanto mais foi desenvolvendo, ia se descobrindo que ele tinha mais problemas, e muitos problemas. E quando chegou no 8º mês, foi feito um exame mais profundo, quando a médica disse, olha, infelizmente, nós vamos ter que tirar a criança, senão você pode morrer. E foi feita, então, uma cirurgia de urgência, para que aquele pequeno feto, ele não desenvolveu, ele ficou pequenininho, né? Ele tinha o rostinho perfeito, os braços mais compridos, as mãos compridas, as pernas compridas, a orelha mal formada, mas não teve aqueles defeitos terríveis. E ele tinha toda a parte intestinal formada fora a parte de fora, numa bolha. E a boquinha sempre aberta porque não tinha o cérebro. E eu fiquei ali com a minha esposa, conversaram comigo os psicólogos, os profissionais, e fizeram a cesárea e tiraram. E incrível que deu para ouvir o gemido dele. E eles vieram e colocaram na minha mão, desse tamanhozinho. E coloquei para minha esposa, ela o beijou e ele ainda deu aquele gemidinho de bebê, o mais lindo do mundo, né? E eu levei até o CTI para que eles fizessem alguma coisa, mas ele ficou vivo apenas 25 minutos. Foi terrível, porque dali eu tive que ir no cartório para fazer o atestado de óbito. E houve uma bagunça lá e eu tive que esperar mais de 2 horas. E quando voltamos para que a funerária levasse, os médicos não tinham feito documento, tinha passado um dia para o outro, e tivemos que ameaçá-lo em chamar a polícia. Foi muito doloroso. Mas aí, dentro da sua pergunta, mas Deus não viu? Deus viu. Por que isso aconteceu? Deus também sabe, a gente não sabe. E depois que tudo isso aconteceu, ele foi sepultado, tudo. Quando eu tinha que voltar ao hospital, que às vezes eu levava minha esposa para algumas dificuldades que ela tinha, eu comecei a observar mais as pessoas que tinham problemas que eram especiais. E eu cheguei no hospital e vi uma pessoa especial, já bem adulta, e ela era muito defeituosa e ela não tinha vida, ela ficava toda torcida, dobrada, e apenas gritava de uma forma assim, que era perturbador. E eu ficava pensando naquilo que havia acontecido, falei, Deus, eu quero te agradecer, porque hoje, se o Jonas tivesse ficado, eu não teria mais ministério. Eu ia ter que viver para ele.
ele não tinha questão de andar sozinho, ele não tinha condições de viver. Então, Deus às vezes faz coisas para a gente entender lá na frente, olha, eu pus a mão porque você não ia ter condições de continuar vivendo uma vida normal. E Deus o recolheu, e a gente hoje entende que em tudo isso, até mesmo na primeira concepção que nós perdemos, é o cuidado de Deus. Então, em nenhum momento, aconteça o que acontecer, eu vou falar, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não. Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. Se algo está fora do nosso alcance, a nossa fé não alcança, então eu preciso descansar em Deus, falar, Senhor, eu posso chegar até aqui. Eu descanso no Senhor e a Tua vontade seja feita sobre essa questão. Muito bom. E eu sei que há muitas pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Há problemas que surgem no meio das famílias, e às vezes as pessoas ficam revoltadas, desviam da igreja, se afastam, como se Deus fosse culpado. Mas lá atrás teve alguma coisa que fez com que aquilo fosse daquela forma. Não foi Deus que quis que fosse assim. Alguma coisa existiu para que aquela situação fosse daquela forma. Eu tenho que apenas descansar em Deus, falar, Senhor, que a Tua vontade seja feita, a Sua soberania prevaleça sobre tudo isso, independente de qual assunto seja. A despeito da nossa vontade também, né? A despeito da nossa vontade. São coisas que não somente quem está no ministério, né, pastor? Vamos dizer que são coisas inerentes do ser humano, né? Sim. Salmos vai falar que, né, muitas são as aflições do Sim. justo, né? Mas de todas o Senhor o livra, né? E os livramentos do Senhor nem sempre vêm da maneira como a gente gostaria que fosse. Sim, é verdade. E Ele tem a maneira dele de proporcionar os livramentos, né? Inclusive, Regis, eu gostaria de aproveitar, dentro desse assunto, esse livro que o Regis escreveu, Ouse Sonhar, quando desistir não é uma opção. Vai ajudar muito nesse assunto, muito mesmo. Verdade. Muito obrigado. É verdade. Porque nós temos uns momentos, né, dos vales, né, e dos topos, né? E muitas das vezes, nos momentos do vale, é onde que nós não entendemos os propósitos, né? Sim. A gente se perde, porque às vezes até pensamos que, não, Deus desistiu da nossa vida por estarmos no vale. E aí a gente vai perceber que não, que os vales são etapas, né, que traz amadurecimento. É verdade. Pastor Mário, falando em amadurecimento, né, o ministério ele proporciona isso também, né, para nós. Eu sei que dentro destes fatos familiares aí, né, dentro dessa toda essa história, com certeza houve amadurecimento, né, porque são coisas que estão acontecendo e que acontecem em um momento que não foi escolhido para que a gente elegesse o melhor momento. Só acontece. Mas nesta vida ministerial, quando que foi assim um momento que o senhor percebeu, né, vamos dizer assim, opa, espera aí, agora veio uma maturidade diferente aqui para a minha vida? Olha, quando o ministério começou, que eu assumi, agora eu sou um pastor, porque você sempre trabalha na igreja, você ajuda aqui, ajuda ali, você prega, mas a partir do momento que falaram, você é o pastor, você está à frente da igreja, eu percebi que quando você assume esse papel, as pessoas esperam de você uma palavra que venha de Deus. É como se você tivesse solução para tudo, e você não tem solução para tudo. Andando uma vez em Contagem, evangelizando, uma pessoa nos parou no meio da rua, eu e o pastor Antônio Cirilo, nós estávamos aqui fazendo um evangelismo,
E aquela pessoa disse, por favor, corre lá em casa, nos ajude, expulsa o demônio que está lá dentro. No meio da rua, o carro passando para lá e para cá. E eu disse, olha, nós vamos orar por você aqui agora, nós não podemos ir na sua casa. E paramos ali no meio da rua, e colocamos as mãos sobre elas, oramos, repreendemos o mal que estava na casa dela. Então, com o passar dos dias, Regis, você vai sentindo uma responsabilidade que você precisa ter mais. É como um restaurante que tem um cardápio pequeno e as pessoas começam a cobrar mais. E esse mais é a afinidade que você tem com Deus. É a Bíblia que você vai ler todos os dias, que você vai estudar. É as perguntas que são feitas, que você tem que ter uma resposta. Não que você tem que saber tudo. Mas pensa-se que o pastor, que o líder, ele tem uma palavra que vem de Deus. E acima disso, o Espírito Santo, então, ele nos dá essa palavra. Ele nos ajuda a suprir a necessidade daquelas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a passar mais tempo em oração. Ainda solteiro, eu levantava de manhã, eu ficava 2 horas em oração e depois 2 horas só meditando na palavra. E as coisas começaram a acontecer de uma forma que eu não esperava. A igreja começou a encher e eu sempre falava, Deus, eu preciso de mais. É muita gente chegando, pessoas que vinham de fora para conversar comigo. E eu pegava aquele assunto, levava para Deus, Senhor, me ajuda, como que eu vou ajudar essas pessoas? Então, quanto mais você tem, Deus vai trazer pessoas que precisam de receber o que você tem. Agora, você pode se acomodar. Você pode fazer de conta que está tudo bem. E, de repente, você não é nem mais procurado, porque você não tem a comida que aquela pessoa precisa. Mas quanto mais esse restaurante tem um cardápio bem recheado, você vê que a clientela vai aumentar. Assim é a nossa vida espiritual com Deus. Então, eu percebi que ministerialmente eu precisava estar fundamentado nos princípios. Porque havia perguntas de todas as formas, escatologia, uma vez salvo, não salvo, e assim por diante. E eu falei, não, eu vou ver o que a Bíblia diz. E eu comecei a ler os evangelhos. E fui lendo detalhe por detalhe. E aquilo foi me trazendo um fortalecimento, um enriquecimento. E eu fundamentei, então, todo o ministério naquelas pessoas que me inspiravam, na vida que elas tinham, mas fundamentalmente nos princípios que Deus estabeleceu. Porque ali, até hoje, e amanhã e depois, eu tenho o que as pessoas precisam. Porque quando eu preparo uma mensagem, eu falo, Deus, eu posso pregar em qualquer lugar, eu tenho várias mensagens, mas o Senhor sabe quem está lá. E o Senhor sabe o que elas precisam. Então, me inspira a levar a palavra certa para essas pessoas. Então, como que eu vi que esse chamado ele precisava se fundamentar? Quando eu comecei a ver a necessidade da igreja, que as pessoas eram carentes e que elas comentavam fora e vinha outras pessoas mais carentes que queriam conversar, queriam um conselho, uma ajuda. E assim eu fui fazendo então. Teve uma senhora que ela ficou 11 anos num quarto escondida, porque a filha tinha morrido. E ela ficou revoltada com Deus. E agora, levaram para mim, me contaram a história. Olha, ela está 11 anos, e quando alguém entra no quarto ou na casa, já entra com cuidado, porque está tudo apagado, e o que ela tiver na mão, ela joga na cabeça da pessoa. E essa pessoa foi lá para mim. E eu sentei com ela e comecei a conversar. Fui vendo a história dela. Ela andava segurada, ela tinha que ser carregada pela filha, não andava sozinha. E eu passei 3 meses, toda semana, abrindo a palavra e conversando com ela. A palavra curou a vida dela. Hoje ela tem vida normal, hoje ela vai e volta para a igreja, anda na rua com as sacolas nas mãos, acabou o problema, porque Deus usa a palavra e é isso que as pessoas precisam. Então, o ministério, ele se fundamenta na nossa vida
mediante aquilo que a Bíblia ensina. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém. Amém. Pastor Mário, a gente já está assim, chegando naquele momento doído, que é o final. Falta poucos minutos. Mas tem duas perguntas assim que eu acho que é muito importante e que as pessoas gostariam muito de saber, né? Principalmente quem chegou conosco até aqui, então assim, né, tem que saber de tudo isso. Primeiro, se o senhor pudesse resumir o seu chamado, o seu legado, o seu propósito, né? O propósito de vida, porque o que eu vejo é que para cada pessoa, de fato, né, Deus ele tem sim um propósito, né? Eu não acredito que exista pessoa na face da terra que não tem propósito nenhum. Todas têm um propósito, sim, pequeno ou grande, ou diferente, mas tem um propósito. Como que o senhor resumiria, né, o seu legado, o seu propósito de vida, né? O que você diria? Olha, tem um texto que eu gosto muito, que é o Salmo 37, que ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, eu diria a pastores, a líderes, a membros de igreja, a todas as pessoas, qualquer legado que a gente deixa, qualquer história que nós deixarmos, precisa estar fundamentado no que a palavra de Deus diz. Como disse Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Legado todo mundo tem, de alguma forma, bom ou ruim. Mas o legado que vai deixar uma história de edificação, de construção, é fundamentada na palavra de Deus. Amém. Construindo sobre a rocha. Sobre a rocha, exatamente. Construindo sobre a rocha. E a última pergunta, pastor, que eu teria sim para o senhor, não menos importante, né, seria o seguinte: porque é só 30 anos de ministério? Só 30 anos, porque eu acredito que tem muito mais pela frente. Então, mediante tudo aquilo que Deus ainda tem, né, pela frente, na sua vida, na vida da igreja, das pessoas que o cercam, então é só 30 anos. Tem muito mais, né? Mas, na sua perspectiva, o que tem aí pela frente? Vamos dizer assim, quais que são os sonhos ainda que ardem no coração? O que o senhor sonha ainda em realizar? Eu acho assim que parece ser uma pergunta meio que estranha, mas eu digo que, imagino se eu tinha uma profissão promissora, né? Se eu seria um piloto de avião, talvez numa época dessa já estaria aposentando. Sim. Profissionalmente, né? Um piloto aposentado. Olhando para frente, o que o senhor ainda ousa sonhar? Olha, a perspectiva futura, ela continua sendo aquilo que a gente vive no presente. Cada passo que der, que eu dou, que seja segundo a palavra de Deus. Cada ano que passa, você vê uma leviandade no meio evangélico. Uma falta de santidade muito grande. Então, ministerialmente, eu penso em continuar levando a igreja a uma vida de santidade, levando pessoas a Jesus. Então, construir casas ou outras coisas grandes, eu não tenho essa perspectiva. Ter uma vida confortável, sim, todo mundo pensa nisso. Mas enquanto eu estiver em vida, em ministério, eu não quero deixar de ser o vaso que Deus quer que eu seja. Então, o meu grande sonho, perspectiva, se pode pensar dessa forma, é continuar sendo o vaso que Deus possa usar em qualquer momento. E eu sempre vou estar dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim.
Esse enviar pode ser socorrer alguém, pode ser ir à casa de alguém. De repente, Deus começa a te levar para outras situações de pregação, de congresso, não sei. Então, eu não tenho pensamentos assim de vultuosos. Eu quero estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Me lembro que uma vez em São Paulo, alguém começou a orar pelas pessoas e ele não conhecia ninguém. E ele chegou em mim e disse: eis que eu te coloco diante do púlpito para pregar a minha palavra. Ele não me conhecia. Então, a minha grande perspectiva é continuar diante do púlpito pregando a palavra, até que ele diga: agora vou fazer outra coisa para você. Maravilha. Pastor Mário, muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo privilégio, né, de escutar toda essa história. Poderia ter sido em outras circunstâncias, né? Algumas dessas histórias a gente escutou em parcelas, né? Mas muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, né, por ser o pastor que o senhor é, né? O meu pastor, tenho, né, esse prazer de dizer, né? E esse orgulho, né, se pode ser que aplicado esse orgulho neste contexto. Mas muito obrigado mesmo pela pessoa que o senhor é, né? E pelo privilégio da gente ter a oportunidade de caminhar perto, né, de uma pessoa tão maravilhosa e tão respeitada também na cidade de Sarzedo, né? A cidade de Sarzedo está aí caminhando para 30 anos também, e é um privilégio de ter o senhor ali como pastor, uma autoridade eclesiástica na cidade. Eu queria que, neste momento, fazer esse fechamento do episódio, né, que o senhor pudesse deixar uma palavra. Eu não sei quais que são as pessoas que chegaram até aqui no final deste vídeo, e eu também não sei qual que é o contexto que você possa estar passando, né, mas a gente sabe que, acima de tudo aquilo que nós possamos viver, o Senhor, ele está no controle de todas as situações, né? Então, eu gostaria, pastor Mário, que o senhor deixasse uma palavra, né, para essas pessoas que chegou até aqui conosco, talvez encorajando o coração dessas pessoas a persistir e nunca paralisar. Sim. Eu quero dizer para vocês, eu já desafiei algumas pessoas a tomarem essa atitude. Todos nós temos muitas dificuldades e lutas que parece que nunca vão acabar. Mas Deus é a solução para todas elas. Então, se você tem uma dificuldade e você sabe que Deus é a solução para tudo, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com teu pai em oculto, e em oculto ele te recompensará. Grave bem essa palavra: em oculto ele te recompensará. Então, aquilo que você precisa, Deus tem. Vá, feche-se no quarto, no seu lugar secreto. Tenha afinidade com Deus. Deus é mais presente do que o ar que você respira. Deus te abençoe. Muito bem, muito obrigado. Para você que chegou até aqui, um forte abraço. Se você tiver a oportunidade, adquira o livro aí, Ouse Sonhar. Eu vou deixar o link. O livro ele já está à venda no site da editora Escrita Nobre. Então, assim, adquira o livro, tem muito conteúdo interessante aqui, né? Graças a Deus, esse livro tem chegado em algumas mãos, a gente tem escutado alguns relatos interessantes, né, de pessoas que realmente falaram: Regis, era o que eu estava vivendo, né? Teve até um amigo meu que ele menciona assim: pastor Mário, eu achei muito interessante, Regis, eu estava passando por alguns processos que já tinha 8 anos, eu não sabia o que de fato eu estava vivendo. Parece que as coisas na minha vida não estavam funcionando, né? E parece que você escreveu exatamente para mim. Né? E realmente foi... dirigido pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Então, o Espírito Santo ele se encarrega de fazer com que essa palavra ela chegue, né, aonde precisa, né, de maneira que possa causar cura nas nossas vidas. Então, eu vou deixar o link aqui. Acesse o site da editora Escrita Nobre, vai estar lá disponível, o livro vai chegar no conforto da sua casa, bem tranquilo. Muito obrigado pela sua presença.
Não esqueça de mandar este episódio para um número maior de pessoas. Existem muitas pessoas que precisam, sim, escutar essa história aqui, que não é só simplesmente uma história de um chamado ministerial, é muito mais do que isso. É uma história contextual com Sim. várias histórias, porque todos nós passamos por momentos de dificuldades, de luta, né? Mas nós vemos aqui que o Senhor, ele tem sim um propósito acima de todas as coisas. Um forte abraço, fique com Deus e que o Senhor continue nos abençoando sempre, em nome de Jesus. Amém.